Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu dei uma sumidinha, né? Acontece, a vida é assim, não deu para fazer todos os vídeos que eu gostaria de fazer, né? Mas já peço que você se inscreva no canal, dê seu like e a gente vai assim, de pouco em pouco, caminhando, fazendo vídeos, né? Vocês não vão conseguir ver aqui agora, mas fiquei sem notebook, meu notebook estragou. Então eu tô sem computador, tô sem poder trabalhar e, né? Trabalhar que eu digo em questão de estar produzindo vídeo, estar produzindo aulas e tudo mais. Mas eu vou ter que ficar um tempo sem ele, porque eu ainda vou mandar para outro cara de uma cidade aqui do lado para ver se ele consegue arrumar, né? E se financeiramente vale a pena. Se não valer a pena, eu vou ter que comprar outro. Aí já é outros 500, que aí eu vou ter, né, uma dificuldade financeira para eu estar comprando outro. Mas fazer o que, gente? A vida de proletariado é assim mesmo. Eu consegui gravar uma aula para vocês, né? Sobre os métodos de pesquisa para professores e a minha intenção, já tenho algumas aulas em gavetas, né? Aulas já prontas para poder estar trazendo para o canal, que são aulas das escolas historiográficas, algumas, né? E como eu estou sem notebook, eu não consigo fazer essas gravações, porque antes eu trabalhava, né, com o OBS. Então eu não tenho a possibilidade agora de estar podendo trabalhar com o OBS. Mas ainda assim eu fiz aí uma gambiarra, acredito que vou conseguir passar essas aulas para vocês, só que vai ficar de forma só a tela mesmo e a minha voz, porque como não tenho computador, não tem como eu trabalhar no OBS. Então eu só consigo gravar a tela e eu só tenho tablet para fazer isso. Mas enfim, dados, né, esses recados a princípio, é por isso que não está tendo tantos vídeos como eu gostaria no canal, né, mas eu pretendo, e também, né, por N causas da vida, né, mas eu pretendo estar voltando e fazendo mais vídeos para a gente estar trocando ideia, estar conversando, enfim. E eu também foi uma sugestão e eu acabei aderindo a ela, de deixar o link da minha lista de desejos da Amazon aqui para vocês, caso alguém, né, sinta vontade de me presentear, tendo em mente que eu estou muito, muito pobre. E também vou deixar uma chave Pix, caso você ache que esse vídeo vale alguns centavos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a minha trajetória na vida intelectual, na vida acadêmica, como que se deu, sabe? Todo esse processo. Não somente na vida intelectual, eu vou abarcar minha vida rapidão aqui, né? De como foi minha vida desde que eu adentrei na escola. Eu vou estar usando o celular aqui com um pequeno roteiro para poder não esquecer de nada e porque não tem computador, gente, não tem, tá? Eu não sei hoje em dia como as pessoas conseguem viver somente com celular e para elas basta. Eu não consigo, me falta, sabe, alguma coisa. Tá aqui minha escrivania e eu, por estudar, por estar produzindo aulas, vídeos e tudo mais, gente, um computador faz uma baita falta. Parece que tem algo do meu corpo que foi perdido, sabe? É quase um membro, mas enfim. Vou falar um pouquinho, né, como eu já disse, da minha trajetória e vou começar lá nos primórdios, só para vocês terem uma ideia de como que isso se deu. Eu cresci numa comunidade rural, né, a gente tinha no máximo ali uns 500 habitantes e as comunidades rurais, né, mandavam as crianças para a escola na comunidade rural onde eu morava. Lá tinha uma escola que atendia lá antigamente, né, era de quinto a oitava série, de quinta a oitava série, hoje em dia mudou, né? Acho que está de sexto ano ao nono ano, se não me engano. E do primeiro ao terceiro. Muito tempo também não teve aula do primeiro ao terceiro, porque era à noite. Então o pessoal tinha que sair da zona rural e ir para a cidade mais próxima, que era 20 quilômetros, para poder estar se formando no ensino médio. E desde sempre,
quando eu estive na escola, assim, eu sempre tive muita dificuldade no aprendizado, né? Hoje eu, como minha psicóloga, a gente está cogitando a possibilidade de que talvez eu seja síndrome de Asper, mas hoje em dia não faz muita diferença, né? Se caso eu aprendi a conviver com isso e, enfim, vida que segue. E eu me lembro de sempre ter muita dificuldade no aprendizado, seja para aprender a escrever foi muito difícil, aprender a fazer contas, né? Aprender a matemática básica foi muito difícil. Eu sempre tive um problema ali de aprendizado, sabe? Uma dificuldade no aprendizado. E a leitura também, ela chegou de forma muito tardia à minha vida, porque eu estava ali num contexto que ela não era incentivada, nunca foi, né? Meus pais de origem muito humildes, né? Já tendo em vista que a gente era de zona rural, as famílias na sua maioria eram famílias pobres, né? E meus pais também estavam, né, nesse grupo assim de famílias mais pobres, mas que não faltava nada para a gente, porém ainda assim, né? A gente vivia num contexto de zona rural, de famílias humildes, né, de trabalhadores braçais da zona rural. Então, o contexto ali nunca foi de incentivar a leitura. Eu nunca tive esse incentivo da leitura. E eu posso, minha mente, né, minhas memórias podem estar me enganando, mas eu também não me lembro de ter esse reforço da leitura na escola. Não me lembro de em nenhum momento, né, isso ter acontecido. E ali, quando eu fiz, né, da primeira à quarta série, eu não teve creche, né? Não era creche que chamava. Enfim, não sei como é que chamava aquela parte antes da primeira série. Eu não tive, eu já entrei diretamente na primeira série e fui até a quarta série. E quando eu adentrei ainda, deixa eu ver se eu me lembro, isso, ainda da primeira à quarta série, provavelmente na quarta série, eu não me recordo muito bem, em um momento, eu peguei um livro da biblioteca da escola. E eu não me lembro por que motivo que esse livro chegou até mim, não lembro se foi uma professora que pediu, não me lembro. E, gente, eu me lembro daquele livro até hoje, a sensação de ter lido ele, meu Deus, que livro maravilhoso, foi o meu primeiro contato com o livro e foi uma leitura maravilhosa. Eu acho que eu tenho ele até no Kindle. Bom, não sei onde está meu Kindle, mas enfim. Ele era da coleção do Cachorrinho Samba, Maria José Dupré, não tenho certeza o nome da autora, mas tinha uma coleção, né, de livros do Cachorrinho Samba, tinha o Cachorrinho Samba na Floresta, e tinha o livro a Montanha Encantada. Agora me falha a memória o nome do livro, mas eu me lembro exatamente da história, assim, e para mim aquilo foi fascinante. Foi a Mina de Ouro, a Montanha, não sei, vou até deixar ler o nome do livro aqui nos comentários, porque eu achei que meu Kindle talvez estivesse próximo a mim, eu poderia lembrar o nome do livro, mas não aconteceu, porque eu não faço ideia onde está meu Kindle. E eu acho que é a Mina de Ouro, que se chama o livro, né? E aquela leitura para mim, nossa, foi um espanto, assim, foi um abrir de portas gigante. Mas como o contexto não, como eu já disse, não tinha, né, aquela questão do incentivo à leitura, ele foi um livro maravilhoso que eu li e ficou por aquilo mesmo. Segue a vida, segue o barco. E eu me lembro, eu acho que já no ensino fundamental ali, da quinta à oitava série, não me lembro bem se foi nesse período ou se ainda foi da primeira série à quarta série, eu li o livro por algum incentivo da escola, provavelmente algum trabalho, alguma coisa do tipo. Eu li o livro A Fantástica Fábrica de Chocolates, do filme, né? Que até teve algum tempo atrás
lançado a Willy Wonka, o filme, né? Horroroso, eu fui no cinema assistir e achei horroroso. Por favor, não assistam aquilo, acho que foge totalmente do que o livro traz. Né? E eu li aquele livro e foi como ler o livro que eu tinha lido antes, que foi A Mina de Ouro, e ler A Fantástica Fábrica de Chocolate. É como se os personagens estivessem a saltar das páginas. Foi uma experiência assim fora do normal. Aquilo ali, eu saí da caixinha naquele momento, sabe? Eu saí ali da minha bolha e, nossa, os livros. Ainda assim, né? Eu me lembro de ter lido um livro, Os Miseráveis, não ele original, foi de um trabalho que a professora de português pediu. Ele era uma versão bem reduzida para jovens, ele não chegava até 100 páginas, eu acho. Bem reduzida mesmo, né? Porque Os Miseráveis, eu acho, não vai dar para vocês verem aqui, mas eu tenho ele, dá assim, ó, tá aqui, ó. Ele é um calhamaço com mais de 1000 páginas. Se não chega bem perto de ser o livro mais longo que eu já li. E nem por isso deixa de ser um bom livro, muito pelo contrário. E quando a professora de português pediu que fizéssemos a leitura dos Miseráveis, né, naquela edição, até então para mim que ele era o livro original, eu também fiquei fascinada, gostei muito de como a história hoje, né, analisando hoje como transformaram isso aqui naquele livro curtinho, porque é uma forma de chamar os jovens, e me chamou a atenção. Tanto é que eu guardei na memória por muito tempo a última frase do livro, né, e agora eu não me lembro, mas eu guardei por algum tempo. E foi assim, foi maravilhoso, foi maravilhoso. E na adolescência, eu nunca gostei muito de estudar não, gente. Mas aí eu vou em minha defesa, né? Porque, como eu disse, eu estava num contexto de zona rural, né? Num contexto de zona rural. E ali os professores vinham da cidade mais próxima todos os dias para poder estar dando aula para a gente. E a gente sabe, é um contexto de escola pública, então faltava-se muitos professores também, mas as aulas, posso culpar somente os professores? Não, né? O contexto ali ajudou, porque as aulas realmente, elas aparentemente foram feitas para ser desinteressantes. Eu não sei por que as coisas são assim até hoje, né? E os professores, como era zona rural, e eles achavam que os alunos ali ou terminariam limpando casa ou capinando um lote, e nada contra isso, ok? É só uma questão. Não tinha muito por que eles se esforçarem e darem uma boa aula. E as aulas por si só, a gente sabe que angariar conhecimentos, você estudar uma coisa da qual você não tem o menor fascínio, é desgastante, sabe? É uma experiência ruim. A não ser que você já venha dotado com algumas faculdades de estudo, né? Mas para a maioria dos adolescentes, dos jovens, não é uma coisa agradável. E as aulas não eram nem um pouco estimulantes. Então acabou que eu meio que me lixei para aquilo. E era escola pública de zona rural, acaba que naquela época, hoje eu acho que ainda se faz isso. Você vai empurrando o aluno de série em série, né? E não posso dizer para mim que foi, não posso dizer por mim, que foi um tempo desperdiçado, e nem aconselho, né? Porque lá nos Estados Unidos eles fazem educação em casa, né? Que eu acho que, gente, não vai funcionar, tá? Inclusive eu vi esses dias para trás um vídeo de um adolescente da internet. Provavelmente ele foi educado em casa e ele foi perguntado quais eram os países da América para ele. Ele começou a falar os estados dos Estados Unidos. Ele acha que a América é basicamente só os Estados Unidos. Aí eu te pergunto, será que é tão difícil entrar numa universidade, numa faculdade nos Estados Unidos, assim como dizem? Porque, meu Deus, aquilo foi uma catástrofe. Mas essa educação em casa, a não ser que, nossa, você
tenha de fato tudo sob controle, consiga que o aluno, que no caso seria o seu filho, aprendesse, né, aquilo que você vai estar passando. E ainda assim, faltaria uma coisa, porque a escola é muito eficiente nisso, no trabalhar o socializar, né, na formação daquele adulto, daquele jovem que uma hora vai se tornar adulto e ele precisa socializar. E a escola é realmente uma grande e uma ótima ponte para que isso venha acontecer. Então, acabou que meus estudos na adolescência foram pouquíssimos, tá? Não foram inexistentes, porém foram pouquíssimos. E eu me formei, né, em 2011 e acabou que eu continuei ali na roça, né, na zona rural. Eu trabalhei em algumas casas de família e acabou que aquilo, sabe, já estava sendo desgastante. Para mim também apareceu o projeto, alguns já devem conhecer, de escolas públicas. Eu não sei dizer se esse projeto ainda continuou ou não, mas era o projeto Mais Educação, né, que os alunos eles teriam aulas de outras disciplinas não acadêmicas, né, enfim, era estudo sobre rádio, estudo sobre xadrez, tinha uma professora para ajudar com os deveres de casa, né, e eu acabei, como estava na zona rural, eu acabei sendo indicada por um amigo lá, que eu sabia jogar xadrez e me chamaram, e eu fui. Então eu trabalhei por um tempo, né, no Mais Educação, dando aula de xadrez. Foi o meu primeiro contato com a sala de aula. Não foi dos melhores, né, porque, gente, adolescente realmente é complexo você trabalhar com eles, assim, sabe? Se pensar que uma aula de xadrez para eles já não era legal, e olha que eu forcei mesmo para tentar ser legal ali, porque a maioria das pessoas também não gostam de xadrez, né? Porque é um jogo demorado e você tem que pensar muito e pensar muito às vezes com essas pessoas. E não foi assim a melhor das minhas experiências, mas ainda assim veio a somar bastante para o que eu queria na minha vida a partir daquele momento. E em 2013 eu saí daquela zona rural onde eu me encontrava, onde eu morava, onde eu morei toda a minha vida ali. Mudei para a cidade mais próxima, que era ali a 18 quilômetros, nem era tão longe assim, né? Então eu mudei para lá. E nesse momento que eu me mudo, né, para a cidade, eu acabo tendo ali um contato com a doutrina espírita. E, assim, né, se você não é religioso, respeito muito sua crença, não crença, enfim. Mas para quem é religioso ou para quem já é da doutrina espírita, né, sabe que o adentrar na doutrina espírita, por se basear em muita leitura, em muitos livros, em muito conhecimento, ela te fornece um conhecimento assim que você não estava esperando, que é livro atrás de livro, né? Tanto é que a doutrina já é baseada no Pentateuco, que a gente chama de Pentateuco Kardeciano, que são os livros ali que foram publicados pelo Allan Kardec, né? Então, eu entrei dentro da doutrina espírita e eu afirmo que naquele momento, em 2013, foi o estalar, assim, foi a virada de chave na minha vida para voltar, né, todos os meus esforços aos estudos, às leituras, a me melhorar, né, intelectualmente falando. Porque para a gente conhecer a doutrina espírita, a gente tem que ler, né? Então, minhas leituras, eu tive início nas minhas leituras naquele momento. Né? Então, quando eu adentrei na doutrina espírita, ela me abriu portas, me abriu livros. E dali para frente, eu comecei a cultivar, pouco a pouco, o hábito da leitura, até que eu comecei pelo Livro dos Espíritos. Para quem não conhece o Livro dos Espíritos, é um livro de perguntas e respostas,
Então foi muito didático para mim iniciar, né, com aquela leitura, e que quando a gente vai começar, né, uma vida de leitura, uma vida de estudos, a gente sabe que vai ser devagar, bem devagar, porque hoje em dia eu consigo sentar e ficar 4, 5 horas estudando, mas naquela época nem se pensava nisso. Então acabava que eu li uma página no dia, no outro dia outra página. E assim, né, gradativamente, eu consegui evoluir a minha leitura, né, e evoluir nos meus estudos também. Porque aquilo me abriu um leque de opções, né, para poder estar pensando e daqui para frente. É sempre aquele próximo degrau, sabe? É aquela busca por evoluir. Então acabou que eu fiquei de 2013 a 2014, né, nesse início do que seria uma vida acadêmica. E em 2014 eu estava lá à toa, né, entre aspas, à toa. E aí saiu, era um curso técnico pelo... Meu Deus, eu esqueci. Era um programa do governo, eu esqueci. Mas foi o último ano que teve esse programa do governo, porque estava ali na saída da Dilma, impeachment, não sei mais o quê. Não, impeachment não, desculpa. Impeachment foi bem mais pra frente. Mas enfim, estava ali, né, no governo da Dilma. E naquele momento, o impeachment foi em 2016, 2017, enfim, não me lembro. Mas 2013, 2014, eu adentrei nesse curso técnico e fiz segurança do trabalho, né? E dali foi 1 ano e meio de curso, né, de segurança do trabalho. E foi 1 ano de curso da doutrina de segurança do trabalho, 1 ano e meio de curso. Foi o último ano que teve esse programa do governo, onde eu fiz gratuitamente, né? E ali já me abriu, né, muito mais a mente para as questões do estudo. E eu nem me considerava uma boa aluna, eu era uma aluna bem medíocre, ainda assim. A gente começou com uma sala de 21 alunos, terminou com uma sala de 9 alunos, né? E eu acabei me destacando. E mesmo assim, eu me considerava naquela época uma estudante medíocre, tá? Muito medíocre. Então, por aí a gente já vê o nível de estudo que o Brasil tem, que as pessoas têm. Porque a maioria das pessoas, a não ser que seu círculo seja de pessoas que sempre estudaram, que sempre leram, que sempre tiveram acesso aos livros, né? Mas no geral as pessoas ao nosso redor não leem. Os brasileiros não leem, né? Acho que a média de livros lidos por brasileiros é uma média de 4 livros, eu acho. Eu achei até surpreendente, porque eu achei muito, sabe? Eu achei muito, nem acho que tem isso tudo. Porque realmente as pessoas que estão ao meu redor, pode contar no dedo, umas 5 que leem livros, certo? Realmente essas que leem acabam lendo mais de 4 livros por ano, mas ainda assim é uma média muito pouca, né? E ali eu finalizei o meu curso no final de 2015. Logo que eu finalizei o curso, já saiu um concurso para a cidade que eu estou atualmente, né? De segurança do trabalho. Como eu tinha acabado de me formar, o que eu fiz? Fui lá e fiz o concurso. E minha nota nem foi tão muito boa. Por isso que eu estou falando para vocês, sabe? A concorrência às vezes é medíocre. Os brasileiros não têm o hábito de estudar, não têm o hábito de ler, não têm o hábito de nenhuma das artes intelectuais. Então, às vezes o medíocre, um pouquinho assim que você se sobrepõe ao medíocre, você já se destaca. Então eu tinha uma vaga, né? Como sempre, segurança do trabalho, uma vaga, e eu acabei passando e estou no mesmo serviço, né? No mesmo emprego como concursada há 8 anos, vai fazer 9 anos. E passei em outros concursos, mas a princípio, até o momento, não tenho a pretensão de largar o cargo que eu estou. A não ser que eu passe num concurso muito bom, né? Aí vai ser outros 500, provavelmente eu venho a
a tomar posse em outro concurso, nunca se sabe, né? E em 2016 eu tomo posse no meu emprego como concursada e me mudo para a cidade que eu moro atualmente, que é uma cidade interiorana, porém é uma cidade muito agradável de estar se vivendo. Por isso eu considero muito, às vezes, eu já passei em outros concursos, processo seletivo nos últimos 6 meses eu passei em 2, mas eu peso muito essa questão da cidade, sabe? Porque aqui é uma cidade agradável de se morar. Eu não tenho nenhuma pretensão, né, de morar em alguma cidade grande. Gente, eu fui em São Paulo uma vez, meu Deus, eu achei aquilo horroroso. Muito barulho, sabe? Muito confuso, você tem que andar na rua, você tá com medo que você pode ser roubado, e isso e aquilo, e como você é de fora, parece que todo mundo te nota. Meu Deus, não gostei daquilo lá não. Posso ir para São Paulo para eventos, como que eu fui para Comic Con do ano passado, acho que do ano retrasado, se eu não me engano. Foi do ano retrasado. E quando foi a Joana Ortega, né, porque tava a série Vandinha tinha acabado de sair, tava explodindo e tal, enfim. E quando eu me mudei pra cá, eu já trabalhei, sei lá, uns 3, 4 meses e resolvi fazer minha primeira licenciatura EAD, né, que minha primeira e única licenciatura, né, eu tenho depois só pós. E acabei fazendo minha licenciatura EAD em História, e graduei em História, fiz pela Cruzeiro do Sul. Recomendo? Não, não recomendo. Não é uma boa... Os materiais são razoavelmente bons, ainda assim, né? Eu já vim aqui falar para vocês do EAD, então dá uma olhada lá nesses vídeos, vocês vão entender mais sobre, até porque eu considero outras faculdades EAD muito superiores à que eu fiz, que é a Cruzeiro do Sul, mas a minha vantagem é que eu gosto de estudar, então né, eu não tive problema, foram 4 anos de estudo, e nisso eu conciliava tanto os estudos para licenciatura, quanto os estudos para concurso, e foi uma ótima experiência para mim, mas em questão de faculdade eu não tive nenhum suporte eficiente do polo, então não foi essa questão não foi uma boa... eu não tenho uma boa experiência com eles, né? Mas a questão de material eu fui ali me virando e dando um jeito. E nesse processo que eu tive de me formar, né, de fazer a licenciatura, eu acabei, porque se você faz a licenciatura, você tem que fazer estágio, ele é obrigatório. Eu tive que fazer o estágio. O primeiro estágio eu fiz nos anos fundamentais, né, ou seja, do quinto ano que se fala hoje em dia, sexto ano ou nono ano, alguma coisa do tipo. E eu fiz o meu estágio. Até aquele momento eu ainda estava cogitando a sala de aula, né? E eu até voltei a pensar nisso ultimamente. Talvez eu cogite novamente no futuro próximo ou tão distante, não sei, voltar e trabalhar na sala de aula. Mas no momento não. Né? E naquele momento, para mim, foi uma experiência nova, né? É o dia a dia de uma escola, então, como era tudo novo, ali para mim, apesar da minha experiência no Mais Educação, nada comparado ao estágio que eu tive que fazer, que foram 200 horas, né? Deu uns 2 meses, eu acho, de dia a dia ali das aulas, então eu acabei tendo essa experiência. Até aquele momento, sim, eu cogitava a sala de aula, né? E depois eu teria que fazer um segundo estágio. Só acho que já vou ter que fazer um corte, porque o tempo da câmera está se encerrando, ok? E no segundo momento ali, eu tive que fazer o segundo estágio, que era no ensino médio, e caiu exatamente, gente, exatamente no momento da pandemia, né? Então acabou que todas as escolas fecharam, eu não tive a oportunidade de fazer esse segundo estágio, e acabou que esse estágio teve que ser feito de forma online. Foi horroroso, não recomendo. O vídeo cortou ali, né, a câmera para os 30 minutos. E, como eu estava dizendo,
fiz o segundo estágio de forma online, com um monte de papéis, de documentos, tipo trabalhos escolares que a instituição estava pedindo só para suprir, né, aquela falta que a gente teria, porque no momento de pandemia tudo fechou, então não tinha como a gente ir para a escola para fazer esse estágio. Então naquele momento me deu uma desanimada, sabe? Então desde aquele momento até o atual, eu não tenho muita pretensão de estar em sala de aula, porque eu já repensei muitos das minhas questões. A princípio, né? Pode ser que no futuro eu venha a cogitar adentrar numa sala de aula. Quem sabe, né? Não vou dizer que dessa água eu nunca beberei. E eu me graduei, né, em História, me formei em 2020 e em 2021, né, eu já adentrei na minha primeira pós-graduação, que é História das Religiões. Ela falou assim, mas sua experiência com a Cruzeiro do Sul não foi legal e ainda assim você foi lá e fez uma pós na Cruzeiro do Sul. Sim, exatamente. Porque o que acontece? Naquele momento, em 2021, eu já tinha a certeza de que eu consigo estudar sozinha, ok? Que eu consigo desenvolver os meus estudos de forma autônoma, né? Então, eu pegava a base que a Cruzeiro do Sul, que o Polo passava, né? E fazia os meus estudos baseado no que eles nos davam e complementava tudo aquilo ali. Então, naquele momento, eu já estava em pleno exercício da minha vida intelectual. Então, para mim foi super fácil e foi um dos melhores estudos. Ainda assim, zero suporte do Polo, né? Tem outras faculdades EAD que vão te proporcionar muito mais do que a Cruzeiro do Sul e outras oferecem. Posso citar aqui, a Unicentro Mar parece ser uma boa faculdade pelos materiais que eu dei uma olhada. A Unip é uma boa faculdade, tanto é que eu comecei a minha licenciatura em História na Unip, porém o polo era numa cidade muito distante da que eu estava morando, então como eu já estava ali no primeiro mês de estudo, eu cancelei ali, né, minha matrícula e tinha acabado de ser aberto o polo numa cidade mais próxima, o polo da Cruzeiro do Sul, então eu ingressei nela até por uma questão de valores, né? A Cruzeiro do Sul, ela estava bem mais em conta do que a Unip. Ainda assim, a Unip tinha materiais melhores. Quando eu digo materiais melhores, pessoal, eu estou falando de PDF, tá? Porque as videoaulas, num geral, assim, no geral mesmo, que a gente pode estar falando de todas, generalizando, as videoaulas são terríveis, são de um século atrás, você vê professor de terno e gravata dando aula, quase numa televisão de tubo, se der bobeira. Então, essas questões de videoaula eu nunca gostei, nunca assisti uma videoaula, uma ou duas videoaulas e deixei aquilo de lado e fui trabalhar por conta própria, estudar de forma autônoma. Eu pegava a base que a faculdade me oferecia e ali eu engrossava aquele caldo, sabe? Para ter um repertório de intelectual muito maior do que aquela base xoxa, capenga que a faculdade oferecia. E em 2022 eu finalizei, né, concluí minha pós-graduação em História das Religiões e em 2022 eu fiz minha segunda pós, que em Teoria Literária e Literatura Comparada, e essa eu fiz por outra faculdade, totalmente EAD, assim como também foi minha primeira pós, foi totalmente EAD. Da faculdade não foi totalmente EAD, eu tinha que ir até o polo para estar fazendo as provas, mas como finalizou ali aquele período pandêmico, né, então acabou que
as pós-graduações e a maioria das licenciaturas se tornaram 100% EAD, que é algo que eu já vim falar em outro vídeo com vocês. O governo federal está tentando, né? Enfim, vai lá ver o vídeo lá, o EAD vai acabar. Esse é o nome do vídeo, se eu não me engano. E lá eu explico melhor essa questão. Então, eu fiz da minha segunda pós-graduação, né, em Teoria Literária e Literatura Comparada, eu fiz pela Instituição Líbano. E foi a mesma coisa da Cruzeiro do Sul, só que eu tive suporte, não tinha um polo muito perto, né, então todo o meu contato com eles era por WhatsApp, por e-mail, enfim. Os materiais, a mesma coisa da Cruzeiro do Sul, sabe? Não eram grandes coisas, mas eu acabava, como eu disse antes, engrossando aquele caldo com o meu repertório, que eu já conseguia ali fazer minhas pesquisas, né? E eu concluí muito rápido minha segunda pós. E agora eu tô aqui no YouTube. Eu decidi, né, abrir um pouco mais a caixa e tô aqui no YouTube. Agora vai ser um problema tentar dar as aulas que eu gostaria de dar, que eu iria começar nas escolas historiográficas, porque, né, me falta material. Inclusive, vou repetir aqui, se você acha que esse vídeo vale alguns centavos, manda um pix aí pra gente, que já todo tanto vai ajudar. Ainda assim, né, eu arrumei um método de poder estar dando essas aulas, que eu já tenho aulas prontas para serem dadas, então elas vão acontecer. E, enfim, a meta agora é continuar com a minha vida acadêmica, continuar com os meus estudos, ok? E pegar todo o material que eu tenho, tudo que eu tenho acumulado, né, nesses 2003, quase 9 anos, né, que eu de fato adentrei na vida intelectual, esses quase 9 anos de bunda na cadeira e de livro na mão, e trazer isso em aulas, em vídeos para vocês, né? Porque aqui mas a gente vai falar só de estudos? Esse canal, não vamos falar só de estudos, não. A gente vai falar de livros também. Eu sou uma pessoa, sou nerd, né? Eu acredito que você está vendo esse vídeo, você também, né? Vou falar de filmes, vou falar de séries, vou falar de música. Então, né? Vai ser isso aqui. Eu vou falar só de estudos? Não. Eu vou dar, pretendo, né? Fazer uma grade aí de aulas para vocês, e desde o início com a aula de prática de pesquisa em história. Quero dar continuidade com as aulas das escolas historiográficas. Vou fazer isso, arrumei o método de fazer isso, né? E aos poucos a gente vai progredindo, né? Vou passar por aulas de história, vou passar por aulas de história da religião, aulas de literatura, vamos falar muito de livro também. Então, o meu intuito agora é pegar toda essa minha bagagem de vida intelectual e colocá-la, centralizá-la aqui nos vídeos para vocês. Então, a gente vai falar disso tudo e de um pouco mais. Então, enfim, eu acho que era esse o recado que eu queria estar dando, né? Esse vídeo que eu queria estar falando, mostrando para vocês um pouco da minha trajetória, um pouco da minha vida, né, de estudos. Acredito que não é uma vida muito diferente, né, da maioria de vocês, porque a maioria de nós estudamos em escolas públicas e elas não são nem um pouco motivadoras, mas enfim, a gente ainda achou o caminho. Então, eu acho que a gente tem muito papo para trocar sobre isso. Enfim, pessoal, era isso. Vão vir, né, novos vídeos por aí, inclusive aulas. Então, deixa seu like aí, faz sua inscrição e aí vamos trocando ideia, vamos conversando sobre tudo isso e um pouco mais. Valeu, gente. Até a próxima.